caros telespectadores, voltamos a mais um programa ASP-UF em Ação da Associação de Professores Inativos da Universidade, em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade. O nosso programa de hoje vai tratar da educação infantil da UF. E para este programa temos o prazer de contar com a presença de duas professoras coordenadoras da educação infantil, a professora Flávia Ferreira de Castilho e a professora Roberta Flores. A professora Flávia é professora formada pela UERJ, tem especialização em educação infantil pela PUC, no Rio de Janeiro, e mestrado pela Unirio. E a professora Roberta tem também o curso de pedagogia pela UERJ, também especialização em educação infantil, também pela UERJ, e é mestranda de educação da UERJ. Nós queremos agradecer as professoras de estarem conosco e de apresentar algumas questões que vamos propor sobre a educação infantil da UF. Inicialmente, a gente se questiona, nós estamos numa universidade pública que se refere e recebe clientela de terceiro grau. Como se explica uma unidade de educação infantil? A Unidade de Educação Infantil da Universidade Federal Fluminense, esse ano completa 20 anos da sua fundação, e ela foi pensada e construída como um espaço privilegiado de ensino, pesquisa e extensão, assim como a universidade. Então, além do ensino das 57 crianças que são atendidas hoje, nós recebemos alunos da universidade dos mais diversos cursos para realizar seus estágios, suas disciplinas de prática pedagógica, além de pesquisadores de diversas universidades que usam o espaço da educação infantil para fazer suas pesquisas acadêmicas. Parece que a unidade de educação infantil ela se destinava para receber filhos de funcionários da universidade. Na verdade, eu queria complementar essa resposta e já entro nessa questão. A educação infantil da UF cumpre algumas funções. Uma, eu penso que é importante ser um lugar de referência de educação infantil e nesse sentido, a gente aproxima as questões teóricas que estão sendo discutidas na universidade, num campo prático, porque é muito diferente um saber que se dá a partir do cotidiano. Eu me lembro que eu fiz, por exemplo, o UERJ quando eu tinha 17 anos, e é uma excelente universidade, mas que eu não tinha as perguntas. Eu não tinha as perguntas para levar para a escola porque ainda não estava na prática. Então, esse saber que acontece, por isso a gente tem um envolvimento diferenciado. Quer dizer que é um grande campo de pesquisa também. Grande campo de pesquisa. As aulas acontecem de segunda a quinta-feira, de 8 às 16. Mas às sextas-feiras, as crianças saem ao meio-dia e a equipe fica reunida até as 4 da tarde em formação. Quem é essa equipe? Somos as professoras e a gente tem algumas separações. A gente tem um planejamento participativo que é com a equipe inteira, a limpeza, a cozinha, a equipe de nutrição, e fora, isso é uma vez por mês. E nas outras sextas a gente tem uma formação com os nossos bolsistas, com as pessoas que trabalham lá. E aí a gente recebe, que foi o que a Roberta estava falando, a gente recebe alunos da graduação, da pedagogia, de letras, de cinema, de arquitetura, de engenharia, de medicina, de biblioteconomia, assistente social. É um campo como uma sementeira de frutos múltiplos. A gente não sabe o que pode sair dali. Mas vocês recebem, enquanto as pessoas que procuram a unidade para pesquisa ou para estágio, o fazem voluntariamente ou há um planejamento, há uma previsão disso? Nós temos vários tipos de entrada para estágio, para o campo de pesquisa na educação infantil. Uma das entradas é o projeto de iniciação à docência, o PIBID, que esse ano conta com cerca de 20 bolsistas encaminhados pela professora responsável da Faculdade de Educação.
Outra entrada são as práticas pedagógicas, as disciplinas de prática dos diversos cursos, grande parte da pedagogia, mas também de nutrição, de enfermagem. Então, esses estudantes nos procuram com a documentação da universidade para realizar seus estágios das suas disciplinas. Existem estágios também de fora da universidade, algumas outras estudantes de outras universidades procuram unidades para fazer, basta que levem a documentação. E existem as bolsas de iniciação científica, as bolsas da Prograde, programas da Proaz, então diversos Isso lugares. quanto a pessoas externas que procuram a unidade. Os professores da unidade são professores da UF? Sim, parte da nossa equipe é formada por professores da UF, concursados, e parte são professores contratados, porque a unidade atende as crianças em horário integral, 8 horas diárias, e a equipe da UF seria insuficiente para garantir todo esse horário. E essa clientela, as crianças que vão, de que idade até que idade, que segmentos vocês aceitam, trabalham? A educação infantil hoje no Brasil, pela Lei de Diretrizes e Bases, ela vai de 0 meses até 5 anos e 11 meses, sendo que de 0 a 3 é caracterizado como creche, é o segmento denominado creche, e de 4 a 6 denominado pré-escola. Então, a educação infantil é dividida em creche e pré-escola. Nós temos 2 grupos de creche, do segmento creche, e 2 grupos do segmento pré-escola. Pergunta que eu tinha feito antes, que originariamente a intenção, pelo menos que passou para a comunidade acadêmica, seria em cumprimento à legislação de que ela atenderia a clientela, a funcionários da universidade. E hoje é uma creche que atende a outra clientela também. Como é que é o ingresso? Como é que a pessoa se candidata? Até a Constituição, a nossa Constituição de 88, a criança pequena não era detentora do direito à educação. A educação infantil não era um direito garantido. A partir da Constituição, esse direito da criança à educação, a criança pequena de 0 a 6, passa a ser garantido. Então, boa parte das creches anteriores a esse período, que foram fundadas anteriormente, assim como as unidades de educação infantil do Brasil, hoje são 24 unidades em várias universidades. Elas foram criadas dentro da perspectiva de atender o direito da mãe trabalhadora. A partir da Constituição, o direito da criança à educação passou a existir. Então, esse direito da criança começou a ser visto. Então, não só a criança que é filha de um trabalhador tem direito a estar no espaço escolar, mas qualquer criança, independente do vínculo empregatício, porque a função principal da educação infantil é de oferecer um espaço que a criança possa se desenvolver, possa realizar interações, possa realizar brincadeiras com seus pares e com outros adultos. Deixa eu voltar a insistir na pergunta. Há alguma preferência, vamos dizer, um funcionário da Universidade Federal Fluminense que tem criança nesta faixa, ele tem alguma preferência nesta unidade em relação ao morador aqui do conjunto próximo? Na verdade, a partir da resolução número 1, que é de março de 2011, a resolução traz no seu artigo, logo no primeiro parágrafo, o acesso, a liberdade de acesso, Igualdade de acesso. E, na verdade, o que isso significa? Essa é uma instituição federal, então ela não é do sindicato, ela é da UF. Nós somos pagas por Brasília, nosso dinheiro, nós somos concursadas. Então, a gente atende por sorteio. O filho do funcionário, ele tem direito a inscrever seu filho no sorteio como filho de qualquer pessoa da comunidade, do entorno e que saiba dessa situação. Na verdade, a gente tem crianças que as famílias se mudaram para Niterói por conta desse sorteio. A gente tem crianças que a família era de São João de Meriti e mudou para Niterói, muda a vida da família para inscrever. Porque o que acontece? Quando a criança ela é sorteada para a educação infantil da UF, na verdade ela tem direito até o final do ensino médio, porque a educação infantil faz parte do colégio universitário. Ela é a primeira etapa dessa educação. Houve essa mudança
do público, né, do atendimento, vem acompanhando a mudança, o avanço da legislação. Então, a partir da Constituição de 88, as crianças passaram a ter direito à educação. A partir da LDB, a educação pública é um direito de todos e, portanto, todos os brasileiros eles têm que ter igualdade de acesso à educação, assim como no nível superior. Qualquer jovem brasileiro vai ter igualdade de acesso, concorrer a uma vaga na medicina da UF ou na pedagogia, independente de ser filho ou não de um servidor. Embora isso, na realidade concreta, ainda está no texto legal. Porque se a gente for olhar a realidade brasileira, nós temos um altíssimo percentual de crianças que não têm acesso nem à creche, nem à educação infantil e nem ao ensino médio, nem ao ensino superior. Porque o Brasil é um dos países que tem o menor percentual de estudantes no ensino superior. Menor, um dos menores do mundo inteiro. Então, concordo, está na lei. Mas ainda nós estamos num país em que a lei se faz, mas não se dá condições de cumpri-la. Concordo? Sim, então essa mudança no atendimento foi devido ao avanço da legislação. Então, a Constituição, a LDB e a resolução que a Flávia citou é uma resolução que regulou todas as unidades universitárias do Brasil, que as unidades universitárias de educação infantil precisavam seguir a lei, se integrar no Sistema Nacional de Educação e receber os professores concursados e garantir igualdade. Então, hoje, o acesso à educação infantil é feito por meio de sorteio público. Sorteio público amplo, que é a maneira mais justa de se selecionar crianças. Certo. Não por concurso, nem por provas, mas por... E isso em qualquer segmento, vamos supor, na creche ou na educação infantil também. Se uma criança quiser sair de uma outra unidade e ir para a unidade da UF, ela vai entrar, se houver vaga, por sorteio. Vamos dizer que tenha 50 crianças, tem 2 vagas, são as 2 sorteadas que entram na unidade. Sim. O ano passado foi quase isso, né? Quase 50 para 1. A procura é muito grande. Sim, a procura E a procura por parte dos servidores da UF está sendo grande também ou não? Embora, vamos dizer o seguinte, servidores que atuem nesta área do Gragoatá se justificaria mais que servidores que atuam em outros campos da UF. Nós temos filhos de servidores, de alunos, de professores que ingressaram pelo sorteio. Agora, me caracterize mais ainda a diferença que vocês colocam entre o estagiário, vamos supor, quem está fazendo na UF o curso de formação para professora de educação infantil. Ele faz um estágio sistemático ali na unidade, mas poderá haver professores interessados no estudo de alguma questão, na observação de alguma questão de educação infantil, que passa um período mais curto, mais rápido. Sim. Inclusive, atualmente, nós estamos recebendo uma professora da UFMG. Ela está fazendo uma pesquisa sobre as relações étnicos-raciais dentro dos colégios de aplicação do Brasil, e a educação da UF infantil está fazendo parte. Então, ela vem uma vez por mês, faz entrevistas com as professoras, observa o espaço e está colhendo dados para essa pesquisa. Ela apresenta o projeto de pesquisa, a gente analisa, está dentro dos padrões éticos, das questões, e ela começa a atuar. A clientela, crianças, você falou que são 49. 57. 57. Sim. E o total de profissionais fixos na unidade? A nossa equipe de adultos hoje são 37 pessoas. Incluindo professores, pessoal de apoio, nutrição. Nós temos biblioteca, uma biblioteca da UF, dentro do sistema SDC, que funciona lá dentro da nossa unidade. Temos uma equipe de nutrição, uma equipe de serviço social, enfermagem e uma parte do setor administrativo e a equipe docente. Perfeito. Nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco deste programa
e vamos dar sequência daqui a pouco, após um rápido intervalo, a um segundo bloco em que nós teremos oportunidade de conhecer mais a unidade de educação infantil da UF, através da fala das professoras Flávia e professora Roberta. Obrigado, fiquem conosco que já estaremos voltando. Telespectadores, estamos agora no segundo bloco do programa sobre a educação infantil da UF, contando com a participação das coordenadoras da Unidade de Educação Infantil da UF, professoras Roberta e professora Flávia. Uma questão que no primeiro bloco nós havíamos conversado é a multiplicidade de procuras que vocês recebem lá por parte de pesquisadores, de estagiários, etc. Alguma exemplificação que vocês queiram dar? Por exemplo, um estudante de medicina, ele vai fazer estágio lá. Que tipo de atividade ele vai fazer? A gente tem uma parceria com o professor Jairo Werner, da medicina, e a gente recebe os estudantes, os monitores dele, para fazer... É uma disciplina sobre o desenvolvimento infantil, e os professores, os médicos vão lá, os futuros médicos, e acompanham as atividades, e acompanham algumas crianças. É uma proposta bem interessante. Mas, para além da medicina, a gente tem uns estudantes de cinema, que fazem um trabalho primoroso. Esse já é o terceiro ano que a gente recebe os estudantes de cinema. Ano passado eles fizeram um vídeo que as crianças se filmaram de situações cotidianas, ficou muito interessante. A gente teve um estudante que fez um curta sobre a escola a partir da leitura de um relatório de uma criança, com todas as imagens, foi também muito bacana. E agora a gente está com a Tati, que é a bolsista de cinema nosso, fazendo uma animação com as crianças. A gente ganhou um girino de uma criança que viajou e trouxe, ele cresceu, virou um sapo, e eles estão montando numa maquete com massinha, as próprias crianças montaram isso, e ela foi ajudando, e tiraram várias fotos, e vão criar uma animação a partir das fotos. Então tem muita coisa acontecendo lá. Gostaria que vocês falassem um pouco sobre a proposta pedagógica da unidade, nos diferentes segmentos. O documento máximo atualmente da educação infantil se chama Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, e esse documento traz várias questões importantes, e dentre elas 2 eixos principais do trabalho da educação infantil, que são as interações e as brincadeiras. Nós trabalhamos seguindo esse documento, baseado nesses 2 eixos. Então, nossa principal linha pedagógica é oferecer situações de interações diversas e de brincadeiras para que as crianças avancem no seu desenvolvimento. Um exemplo disso a gente pode exemplificar, acho que fica mais fácil. Qual é a ideia disso, dessa brincadeira? Os projetos acontecem a partir do interesse das crianças. E a gente não pode esquecer que a gente está dentro de uma unidade universitária. Então, ano passado as crianças acharam a casca de uma cigarra. 30 cascas. E aí começaram a pesquisar e descobriram que era um exoesqueleto. E aí a gente começou a levar para eles. O que é um exoesqueleto? Por que tem esse nome? A gente também tem esqueleto. E aí a gente fez uma parceria com a professora Beatriz Salomão, da Biologia,
e ela levou as crianças ao laboratório. Então, nesse laboratório, a partir desse exoesqueleto, ela levou ao laboratório, o laboratório tinha radiografias para as crianças verem, tinha um esqueleto montado, tinha escavação para eles acharem esqueletos e fósseis de dinossauro, tinha o corpo humano e qual era a função do esqueleto no corpo humano, tinha o esqueleto de um cachorro, de uma cobra, de um peixe. E aí as crianças ficaram, e eu acho que é esse que é o bacana da educação infantil, a partir da brincadeira você desenvolver esse olhar de pesquisador, de entender e buscar entender o porquê das coisas, como as coisas acontecem, como é que elas se formam. Eu sou muito apaixonada pelo trabalho, é um trabalho que encanta, assim, né? Bem interessante. Que bom. Então a questão nasce muito da prática do dia a dia. Sim, do cotidiano. Perfeito, que é o grande aprendizado da vida. Sim. E da escola. A gente costuma dizer que escola boa é a escola que consegue conscientizar e aprender da prática do dia a dia. Então você avança a partir da prática, não a partir do que vem teoricamente da lei, embora você tenha citado 2 elementos que a legislação sobre educação infantil coloca muito. E sobretudo a questão do brincar, porque a criança, evidentemente, tem que ter o seu tempo de brincar, que é essencial para a criança, não tem a menor dúvida. A questão ainda, que eu diria, vocês têm algum material de apoio para esse projeto todo, ou esse material é elaborado ao longo do ano? Como é que acontece isso? A gente tem muitas fontes, muitos livros, e que a gente tem os nossos princípios. Então a gente estuda isso o tempo todo. Como é que a gente estuda isso? Nas reuniões de formação. E a gente estuda isso também muito a partir do relato dos estudantes de graduação que estão lá. Todo estudante recebe no início do ano um caderno de registro e eles anotam situações do cotidiano. A partir dessas situações também, na roda de leitura, cada um lê um pouco do seu registro e a gente vai problematizando e vai se perguntando o porquê dessas coisas. Na verdade, para que isso? Para desnaturalizar algumas práticas que vêm ocorrendo na educação infantil que parecem normatizadas, mas que não são. Que lugar é esse da criança? Qual é o lugar do adulto? É sempre o adulto que ensina? Ou será que o adulto também aprende com uma criança de 2 anos? É possível aprender com uma criança de 2 anos? A gente defende que sim. Como é que a gente constrói isso cotidianamente? Os pais, qual é o tipo de acesso que eles têm à unidade? A relação família-escola é uma relação de parceria. Fora da parceria fica complicado. Então a gente procura estabelecer essa parceria com as diversas famílias, porque se são 57 crianças, são 57 famílias diferentes, com as suas questões, com as suas crenças. Então a gente promove algumas ações que vão facilitar essa interação. Entre elas, lá nós não trabalhamos com datas comemorativas. As datas comerciais, Dia das Mães, Dia dos Pais, mas nós realizamos os encontros de família. São 4 datas ao ano, um em cada bimestre, que nós abrimos a escola num sábado para essas famílias irem para a escola e vivenciarem brincadeiras, oficinas, passarem uma manhã brincando. E os pais, as mães de crianças que estão na creche? Elas têm um acesso grande, pequeno? Como é que funciona isso? A gente tenta fazer o maior acesso possível. Por exemplo, na hora da entrada. O horário de entrada começa às 8. De 8 às 9 a gente denomina de horário de acolhimento. Então, de 8 às 9, as famílias que vão chegando, elas podem encaminhar as crianças até a sala e começar a rotina do dia um pouco presenciando. Dando bom dia para a professora, comunicando alguma coisa, vendo como as crianças estão se organizando. Então, são as Fora isso, a gente tem os representantes, a família tem um grupo de representantes e a gente tem reuniões com esse grupo de representantes das famílias. Então, algumas questões que são concernentes à escola são resolvidas em parceria. O último exemplo foi a festa junina. A gente queria trabalhar a festa junina, que é uma questão de cultura, e a gente não quer, a gente tem as barracas com as brincadeiras, mas a gente não quer associar brincar a ganhar um presente. Então, brinca-se livremente e no final a gente elabora um presente que as crianças levam todos iguais. Nessa perspectiva de trabalho, evidentemente,
o alcance da educação é maior do que com as crianças, com os professores, com aqueles que são os frequentadores diários da escola. Ele alcança a própria família e numa reeducação da família. Quando você coloca uma festa junina, ela tem um formato na cabeça da sociedade, na cabeça da família. Então esse formato tem que ser modificado através de uma prática que vocês façam na escola. Sim. É Como, isso? por exemplo, essa questão que a Flávia falou do brinquedo. Comumente as escolas se organizam como? As mães compram brinquedinhos, né, e levam para a escola. A gente quer romper com essa questão do consumo, de desvincular a criança desse consumo. Então, ao invés disso, a gente cria oficinas de brinquedos artesanais, que as famílias vão para dentro da escola, passam momentos, né, dentro da escola, convivendo, produzindo aquele material. E as crianças levam, ao final da festa, esse brinquedo artesanal produzido pelas próprias famílias, ao invés de brinquedos de plástico, quinquilharias que foram compradas. E aí o brinquedo passa a ter muito mais valor. Muito mais porque valor. Ele tem um valor de personal, pessoa a pessoa, e tem eu que produzi, eu que fiz, eu que estou nisso. Sim. É um pouco aquele ditado que diz que você só dá um presente quando você está presente no presente. Sim. Que é um ditado que se utiliza muito, quer dizer, o brinquedo passa a ter, o presente passa a ter significado. Sim. Mas nós estamos chegando já ao final do programa, então eu queria deixar cada uma de vocês à vontade de fazer alguma consideração final que quisesse fazer no programa, porque temos alguns minutos só para fechar. Acho que até a nossa fala vai ser um pouco parecida. Nós estamos há 4 anos na UF, nós viemos da rede municipal do Rio de Janeiro e o que eu penso, e sei que a Flávia combina com a Duna com essa questão, que a gente se sente privilegiado de estar na UF, de ter aquele campus, o campus do Gragoatá, como nosso grande... Um espaço de potência. Um espaço de potência, muito potente. Um espaço de muita liberdade, muito contato com a natureza, de muito sol que as crianças pegam, de acesso a variados recursos, informações. Então, E alguma mensagem, de repente, a mais para a própria universidade? Conheçam mais o espaço, frequentem mais o espaço. O espaço está aberto aos estudantes, aos professores, para novas parcerias e sejam muito bem-vindos. Obrigado. Nós estamos chegando ao final do nosso programa sobre a educação infantil da Universidade Federal Fluminense e me cabe agradecer a vocês, professoras Flávia e professora Roberta, de terem disponibilidade de vir e nos contar um pouco da chamada creche da UF, e que é um momento da integração da educação da universidade, como vocês colocaram, e que está numa situação, de alguma maneira, privilegiada para o objetivo, porque está dentro do próprio campus e no próprio campus do Gragoatá da universidade. Vocês gostariam ainda de indicar algum endereço que a pessoa de fora que não tenha conhecimento de como acessar, como chegar lá? A unidade de educação infantil fica na rua Professor Marcos Valdemar Sem Número, que é o endereço do campus do Gragoatá. Ela fica atrás do restaurante universitário, logo entrando no campus para o lado esquerdo. E o telefone da nossa secretaria é 2629-2560. Então nós agradecemos e o público poderá acessar este programa e outros programas da ASP-UF acessando o site, telefonando aqui na telinha, o site da ASP-UF, e ligue para nós para que possamos interagir sobre este programa e sobre outros. Agradecendo novamente a vocês, encerramos. Muito obrigado.